Vamos lá, gente, vamos subir a Ingrid aqui para a gente comentar outros assuntos aqui com ela. Olá, E aí, Ingrid, tudo bom, querida? Olá, Felipe. Bom estar aqui Feliz com ano vocês. novo. Oi, Ingrid, bom dia, feliz ano novo. Tudo bem aí? Tá ouvindo a gente direitinho? Eu tô. Tá bom. Olha só, eu queria começar, Ingrid, nosso papo com ainda um pouco com essa história aí das fake news bolsonaristas, né? Que a gente acha que elas são orgânicas. Eu acho que a gente da esquerda fica sempre dizendo assim: ah, mas as deles são orgânicas, os vídeos deles são orgânicos e os nossos não são, né? O que sai pelo governo é do canal Gov, é da EBC, e os dos bolsonaristas não, é tudo orgânico, né? E aí saiu uma notícia hoje falando exatamente o contrário, gente, que esse movimento aí contra o Pix, com falsas notícias envolvendo o Pix, né, que pautaram a imprensa a semana toda, que pautaram o mercado, que causaram prejuízo. Aliás, até o Haddad desmentiu que tenha havido queda no Pix. Eu achei estranha realmente essa notícia, né, de que houve queda no uso do Pix. O Haddad desmentiu, né? Todo mundo saiu na imprensa corporativa e todo mundo acabou indo na onda. Mas olha isso aqui, ó. Vídeo de Nicolas, coloca aí, Gui, matéria que saiu. Vídeo de Nicolas fez parte de ação coordenada de marqueteiro de Bolsonaro sobre Pix, atuação de Duda Lima, reedita embate de 2022 contra Sidônio Palmeira, agora na SECOM. Né? Então, o que diz a matéria? Diz que o Duda Lima, figura conhecida no bolsonarismo e que atuou lá na campanha do Ricardo Nunes esse ano, entrou em campo para coordenar a frente de atuação da oposição contra o governo. Após conversa com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o deputado Nicolas Ferreira foi escalado para fazer críticas às novas regras da Receita Federal sobre o monitoramento de transações financeiras, incluindo o PIX. Duda Lima não teve participação no roteiro do vídeo, com mais de 100 milhões de visualizações feito pelo parlamentar, mas ajudou na estratégia sobre como explorar o tema. A bola de neve que virou repercussão negativa da medida motivou Lula a chamar ministros e revogar a normativa e tal, né? Agora, Duda Lima trava uma disputa particular com Sidônio Palmeira, que o derrotou em 2022 na última campanha presidencial. Nos últimos dias, Lima conversou com integrantes do PL sobre a forte rejeição popular ao tema. Segundo aliados, Nicolas foi escolhido para liderar o embate por ter um grande número de seguidores nas redes sociais e ser diretamente atrelado a Bolsonaro. Duda segue sem contrato com o partido e sem compromisso de conduzir uma campanha presidencial, mas está atuando como consultor, né? Então, Ingrid, pelo visto, a esquerda ainda tem uma certa ingenuidade de achar que tudo isso que a extrema-direita consegue nas redes é orgânico, né? Tem uma articulação por trás, inclusive uma articulação internacional por trás, você não acha? Uhum. Não, eu tenho certeza. Eu acho que é uma construção de linguagem, né? A gente tem aqui no Brasil uma questão específica essa frente evangélica que é muito forte, a gente batismo evangélico de uma parte dos evangélicos, desse grupo de neopentecostais, junto a um marketing digital muito forte, né? Tem muito dinheiro, tem muita estratégia colocada aí, né? E a gente sabe que isso já desde a eleição do Bolsonaro em 2018, teve marqueteiro estadunidense, ou seja, a gente tem realmente uma articulação muito forte aí, internacional, como você falou. Agora, eu acho que a esquerda, eu não sei se é uma ingenuidade, mas eu acho que é preciso a gente pensar nessa questão da linguagem como algo que seja central na disputa política, na ideia do que a gente está fazendo, do que o governo próprio está fazendo, né? Eu acho que foi uma série de erros aí. Primeiro, uma política que talvez não fosse o momento de fazer, não vou entrar nesse mérito, mas aí depois faz um recuo, e aí o que a gente vê nas redes se não fez porque
porque tinha que recuar. Se recuou é porque algo tinha. Ou seja, não sabe se comunicar. Esse governo, não só o governo, como eu acho que a esquerda, de modo geral, não sabe se comunicar. Eu acho que a gente não leva isso à importância que de fato tem. O Lacan dizia que o inconsciente é estruturado como linguagem, né? E tem um Zizek, que é um psicanalista também de esquerda e tal, e ele fala que o inconsciente é para nós, assim como o cavalo de Troia foi para os troianos, ou seja, se recebe como um presente, depois pode se tornar um grande problema, no sentido de que ela coloniza, no sentido de que ela normatiza, no sentido de que ela diz como que uma sociedade vai se construir a partir da linguagem, a partir do que se diz, a partir dessa comunicação. E eu acho que a gente não leva isso, a gente não consegue entender como fazer de tal forma, como a extrema-direita tem feito, para se comunicar com as pessoas de uma maneira mais assertiva, de uma maneira que essa comunicação chegue até lá. Eu acho que o Bolsonaro, ele fazia essa coisa quando ele ia para o antigo Twitter, ficava lá tweetando, né, como se fosse assim... Ele se colocava, inclusive, como um presidente antissistema, e sei lá o que isso significa para um presidente que é justamente tão aliado, né, com os interesses econômicos, sobretudo americanos. Ou seja, mas ele colocava isso. Isso era o suficiente para que essas pessoas que se sintonizam com determinadas falas deles, elas simplesmente sejam mais suscetíveis, inclusive às fake news. Essa fake news do Pix, ela está muito relacionada ao que a gente chama, até na comunicação, de viés de confirmação. Né? Você vai mais ou menos para o lado daquilo que você já tem a partir das suas crenças, daquilo que você de fato defende, ou de que você fantasia, né? Enfim. Então, se aquele meu líder está dizendo isso, eu vou na linha dele. Não me interessa procurar notícia, não me interessa saber se é verdade ou se é mentira. Para mim é simplesmente uma verdade, porque está no meu grupo de WhatsApp, porque foi falado por alguém que é uma referência de tal forma para mim, que isso já é o suficiente. Mas cadê que a esquerda tem uma estratégia? Claro, vocês aqui, eu estou com 2 grandes jornalistas e 2 pessoas que pensam, né, a comunicação de uma maneira estratégica. Eu acho que a gente começar a pensar também de sair um pouco, como você falou lá no início, Sinara, a gente tem, de fato, uma comunicação que eu acho que é muito institucional, né? Ela é muito ainda distante desse grande público, distante do povão. Como fazer para chegar até essas pessoas? Eu acho que, por exemplo, a fala do Haddad, agora mais recente que vocês mostraram, né, que ele vai mais incisivo ali em cima do Nicolas, eu acho que é isso aí. Eu acho que esse tipo de fala está perfeito. Eu acho que tem que ter uma grande cruzada mesmo contra as fake news, porque as fake news elas têm um impacto direto econômico, político, né, no próprio processo, nas estruturas democráticas. Então, assim, não é pouca coisa. E acho que, ao invés do governo estar preocupado ali em recuar, o governo tinha que ir para cima para dizer o seguinte: não tem nada a ver, já explicamos essa parte, agora nós vamos para cima de quem construiu essa falácia, porque isso tem crimes envolvidos, porque tem falsidade ideológica, né? Você tem uma série de crimes ali envolvidos em quem fez, por exemplo, o vídeo com a inteligência artificial do Haddad. Isso é extremamente preocupante. Você pegar e construir um vídeo de inteligência artificial de um ministro de um país tão importante, você simplesmente coloca isso nas redes e depois a gente faz o quê? Esquece? Né? A gente só critica? Ou a gente vai fazer uma grande cruzada contra essas pessoas que constroem esse tipo de fake news? A gente vai fazer uma ligação até chegar nesses grandes nomes, até chegar nessas milícias digitais, para que, de fato, elas sejam punidas. A gente está tendo aí uma postura que eu acho muito importante em relação ao 8 de janeiro, essa coisa da anistia não, né? Os movimentos e as pessoas em geral mais sintonizadas com o campo progressista, elas têm falado isso, elas têm usado isso como, enfim, elas colocam a hashtag na internet, ou seja, elas têm colocado isso como uma bandeira, e eu acho que tem que ter uma bandeira também para os crimes digitais. Né? A gente tem que retomar essa discussão das fake news como algo central, porque isso é exatamente central para definir o que vai acontecer nas eleições daqui a 2 anos. Se a gente não entender que a nossa crise não é uma crise só política, mas é uma crise de linguagem, portanto, uma crise de comunicação, acho que fica muito difícil esse disputar lá daqui a 2 anos é uma chance, enfim, de perder de fato as eleições. A gente tem que tomar isso como algo muito sério, muito central. Não adianta que o Lula faça grandes políticas, a gente sabe as dificuldades que tem no Congresso. Juliano estava falando aqui dessa questão da isenção, né? E tudo isso é ótimo, é muito bom. Mas como é que a gente faz isso? Não consegue avançar no Congresso?
né? O Lula não vai usa as comunicações para dizer que isso não consegue passar no Congresso, ou seja, não consegue se aprovar grandes políticas porque não tem um campo de apoio entre os deputados e senadores, e simplesmente a gente vai deixando e vai tentando outro lugar, vai tentando outro campo, ou seja, a gente não comunica isso para as pessoas, a gente não comunica que eles são os verdadeiros responsáveis para que essas políticas não cheguem até essas pessoas. E é isso que a gente precisa tratar aqui. Não adianta fazer grandes políticas, primeiro porque a gente não está nem conseguindo passar elas, mas mesmo que passe, né, a gente não consegue nem sequer fazer com que as pessoas entendam que essas políticas foram criadas por um governo que tem uma determinada forma de pensar, uma determinada ideologia, enfim, um determinado público-alvo ali que ele protege, né, que são os mais pobres, que, enfim, são as pessoas mais atingidas pela desigualdade. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa tomar essa crise da linguagem, essa crise da comunicação como o nosso grande problema central a ser debatido nas esquerdas e ter tentativa de uma linha mais uníssona, né? E eu acho que o Juliano falou uma coisa importante, o governo tem que estar mais sintonizado com o campo de comunicação da esquerda, para que essas coisas cheguem, porque a extrema-direita consegue fazer isso como milícia mesmo, né? Eles vão passando isso para os grupos de WhatsApp, para os grupos de Telegram, ou seja, essa comunicação vai chegando. Eu não recebi nada sobre essa questão do Pix nos grupos do qual eu faço parte do WhatsApp. Então tem algum erro aí, né? Teria que ter aí um discurso para que se chegue nas pessoas, para que esses grupos repassem para outras pessoas, para que a gente tenha elementos para debater com outras pessoas. Eu acho que demorou muito e eu acho que a gente vai perdendo o bonde da história se a gente não tornar isso algo estratégico de ser discutido. Oi, Ingrid. O que você está dizendo ela vem muito ao encontro do que eu tenho dito aqui ao longo de meses. Meses, talvez mais até meses, talvez ao longo dos últimos 2 anos. A estratégia, o problema é da linguagem, é a linguagem estúpida. Eu estou tentando redefinir a frase do Carlyle, né, que é a economia estúpida. Agora, é a linguagem estúpida. E mais do que isso, 2 temas a gente tem que ter na comunicação: linguagem e velocidade. Eu repito isso o tempo inteiro, porque em tempos de redes sociais não adianta ter a linguagem correta se você demora um dia para utilizá-la em resposta. Passou, já foi estabelecida. Um outro ponto, que eu também mencionei com o Juliano, e mencionei antes, ontem aqui, é que tem que separar o que é publicidade do que é agendamento. O agendamento se faz produzindo notícia, produzindo debate público, né? Agendando o debate público, coisa que a direita faz muito bem. Eu citei o exemplo da presidenta do México, porque ela agenda o debate público todas as manhãs. A gente tentou fazer isso algumas vezes, o campo progressista, com jornada de trabalho, né? Funcionou muito bem, o Juliano mencionou, com o embate dos juros, com o Campos Neto, porque aí o campo progressista agendou o debate. Então, é preciso agendar o debate primeiro. Depois de agendar o debate, a sugestão que eu dei, acho que você deve ter ouvido, é que não basta ter o Sidônio, é preciso ter minis gabinetes de comunicação em todos os ministérios, minis gabinetes digitais, que produzam esse embate com esses 2 conceitos, a linguagem e velocidade. É bom que você trabalha com a psicanálise, como eu, né? Citou bem o Lacan, né? O inconsciente estruturado como linguagem, porque a gente não está no campo do racional, a gente não está disputando dialética, a gente está disputando imaginário, a gente está disputando no campo do simbólico, né? Então, que tipo de profissional tem que ter nesses gabinetes? Profissionais que entendam do campo do simbólico, profissionais que entendam do campo do imaginário, que saibam utilizar a linguagem e que tenham velocidade de resposta. Por isso tem que ser diversificado, não tem que estar na SECOM apenas. Tem que estar em todos os ministérios, pulverizado, mas com esses 2 conceitos. Mas será que a gente tem fôlego para isso? E eu te pergunto, aí vou mais a fundo a pergunta de $1 milhão. Será que a gente consegue ser orgânico, como a extrema-direita é, com aquela disciplina, quer dizer, o cara da Ordem Unida lá, Nicolas publica e todo mundo vai na onda, por um viés de confirmação que você mesmo mencionou. Eu costumo dizer que não é a época da pós-verdade, mas sim da auto-verdade. Então o viés de confirmação vai porque eles são disciplinados, eles vão na Ordem Unida. Será que a gente consegue ter uma disciplina parecida, já que temos como DNA a contestação, temos como DNA o embate político entre nós mesmos? Eu fico perguntando isso porque a gente precisa, eu acho, de uma certa união e reconstrução para empreender esse debate de 2026, senão essa nau vai naufragar. Será que a gente consegue? De fato é uma pergunta de $1 milhão. Eu acho que pergunta essa é de $1 milhão. Que a gente precisa
gente precisa pensar como que a esquerda... E isso eu acho que isso tem uma influência também, até nos campos identitários, de uma esquerda que se organiza também muito em torno das questões identitárias, é a gente pensar em como que a gente organiza de tal forma que a gente não se perca, por exemplo, porque o próprio capitalismo vai criando uma certa cisânia entre várias discussões dentro do próprio campo da esquerda e a gente vai permitindo que entre várias enfim, questões que vão fazendo com que a gente vá se dividindo, e eu acho que a gente se preocupa muito mais em discutir essas questões entre nós que nos dividem do que a gente pensar em coisas que, por exemplo, estão batendo na porta, que é a própria eleição de 2026. A gente está muito perto disso. Né? A gente passou por muita coisa com esse governo Bolsonaro. 2022 mostrou muito o que eu acho que foi um debate importante. Muita gente da esquerda se colocou nesse lugar de falar, bom, eu quero... o próprio Janones, na época, né, se tornou aí uma liderança importante e tal, falou, eu quero ser esse elo aí também de comunicação com vocês, eu quero ser essa pessoa que vai fazer também esse trabalho voluntário, de passar essa informação adiante, enfim, de ser esse elo na cadeia. Então, eu acho que como isso ficou muito forte em 2022, eu percebo que foi uma discussão muito aguçada do campo da esquerda, dizer, olha, não é tempo para a gente fazer isso agora, não é o momento para a gente discutir algumas questões que são importantes, precisam ser discutidas. Se a gente estivesse numa situação normal, se a gente estivesse num governo Lula que não estivesse diante de uma ameaça muito real, muito concreta da extrema-direita batendo nossa porta em 2026. Né? Se a gente estivesse num outro momento político, diria, claro, a gente tem que discutir muito. Né? Foi o tempo do primeiro governo Lula, que a gente teve lá todas aquelas grandes discussões, as grandes conferências, né? Enfim, tudo isso é muito importante, mas nesse momento a gente precisa priorizar. E eu acho que você falou é muito certo, Felipe, a gente precisa se organizar de tal maneira que não, obviamente, a gente vai passar como são essas milícias digitais, etc. e tal, não é isso. Mas a gente se organizar de uma maneira estratégica, entendendo qual é o nosso objetivo final. Nosso objetivo é a gente conseguir vencer a extrema-direita em 2026. Então, para isso, a gente precisa ter uma voz mais uníssona. Né? E como você falou, a gente está num tempo da auto-verdade, que é exatamente isso. Essas pessoas que estão lá, elas estão ali, elas simplesmente preferem acreditar nessas questões, porque isso fica mais fácil para elas, é mais palatável para que elas mesmo possam se entender ali como alguém que é importante nesse processo. Porque quando você passa, por exemplo, a história do Pix, né, quando eles dizem que foi uma grande vitória da extrema-direita, essas pessoas se sentem parte disso. Aí você, porra, eu consegui, né? Eu estava lá junto, eu sou parte, eu sou um guerreiro, eu estava lutando junto com eles. Né? Essas pessoas se sentem parte disso. E a gente precisa também ser parte de alguma coisa, a gente precisa ser parte... se sentir e se colocar nesse lugar como parte desse governo, como parte dessa estratégia política de esquerda, como parte de uma esquerda que está tentando sobreviver a essa grande ascensão da extrema-direita, que não é só no Brasil. A gente viu o retorno do Trump. Quem diria? Né? Então, são coisas que a gente vai percebendo no próprio aumento do crescimento da extrema-direita na Europa. Ou seja, isso não é... O que o Brasil conseguiu fazer foi inédito na história do mundo, porque o Lula conseguiu retomar ali, né? Dificilmente você consegue um governo, ainda mais um governo de esquerda, retornar tão rápido depois de um governo de extrema-direita, que geralmente, quando entra, fica no poder por muito tempo. Né? Então, o que a gente conseguiu foi algo inédito, foi algo muito importante na história de todo mundo e a gente precisa se manter ali. Se manter não é fácil. Né? A gente achou que ia ganhar do Bolsonaro e que o paraíso ia ressurgir. Não é bem assim. A gente vê as disputas no Congresso, a gente vê as disputas nas redes, a gente vê o quanto eles ainda são fortes e o quanto eles ainda têm chance real de ganhar. Eu acho que a gente precisa começar a sentir que a água está subindo, sabe? A gente precisa começar a sentir que a coisa está muito perto. 2 anos passa muito rápido. Então, acho que falta esse sentimento, talvez, nosso, de urgência mesmo. Ao invés, beleza, eu acho que também tem que fazer as críticas que são necessárias, as críticas que sejam audazes. Não é isso. Não é deixar de fazer crítico. Mas eu acho que é ser crítico, porém, entendendo quais são as prioridades que a gente tem nesse momento. Eu acho que a prioridade é a gente pensar de maneira estratégica a questão da comunicação. Exatamente. Deixa eu ler aqui uns comentários, Ingrid, eu quero fazer outra pergunta para você. Marcos Carvoeiro fala que houve queda, sim, as bocas de droga não
não aceitam mais Pix, só em dinheiro. Luciana Mega, como compartilhar o vídeo do Haddad enfrentando o Nick? Na verdade, enfrentando o Flávio Bolsonaro, tá, Luciana? A gente vai soltar nas redes logo após a nossa live. A Valéria Maia Barcelos fala, não adianta pautar e não manter se a pauta incomoda o mercado ou o centrão, o governo recua, né? É o que a Ingrid estava falando aqui. E o Cortez 13 fala, sendo assim, Janones urgente nas comunicações. Obrigada aí pelos superchats. Eu queria comentar com a Ingrid sobre uma notícia, estava para sair aqui na fórum, mas ainda não saiu, falando que a OCDE disse, né, a gente já tinha comentado aqui uma outra tabela mostrando exatamente a mesma coisa, que o Brasil é o país do mundo que mais acredita em fake news, Ingrid. Eu quero saber por que os brasileiros são os trouxas universais da fake news. Por que o brasileiro ficou tão crédulo? É a ajuda da mídia comercial, porque a mídia comercial ajuda, né? Eu acho que tem essa questão do aumento também das religiões neopentecostais. Isso tem uma relação também muito direta. Eu não sei se o pastor Zé estava aqui, ele estava aqui nos comentários, eu conversei com ele até umas 2 semanas atrás, e a gente estava falando sobre a ascensão desses movimentos da igreja evangélica, muito ligados a um tipo de teologia, né, que geralmente é essa da prosperidade, mas não só da prosperidade, como uma que ele me falou, não lembro exatamente o nome, mas que tem a ver com a dominação, tem a ver com domínio do fato, a teoria do domínio do fato. De dominar o outro, de entender que o outro é um inimigo, de entender que tem que dominar todos os campos da vida, como a política, como a educação, enfim, todas as áreas da vida, elas têm que estar dominadas por essas pessoas que acreditam, porque são os grandes guerreiros de Cristo, e a gente vai vendo, por exemplo, que isso dá pano para muita manga. A gente tem nas favelas cariocas uma espécie de pastor traficante, né? Ou, enfim, o tráfico que vai lá e acaba com as religiões de matriz africana naquelas que acredita que aquilo é do diabo, né? Mas ao mesmo tempo estão ali, são o próprio tráfico de drogas ou milícias, etc. e tal. Então a gente vai vendo como a religião está entrando nesses aspectos muito fortemente na política, isso já não é de hoje, né? Mas ela entra com essa postura de que, olha, eu lembro que meu pai falou uma vez, ele estava conversando com um evangélico que era da igreja neopentecostal, e ele foi falando um monte de coisa, e o cara vira para ele e diz, olha, tudo que você fala faz muito sentido, mas a lógica ela é amiga do diabo. Ou seja, a ideia de que o que ele estava falando ali, ele estava, né, fazendo um discurso, mas o que o discurso é amigo do diabo. Ou seja, não tem o que você dizer diante disso, porque é o que o pastor falou, é o que a sua igreja falou, então você acredita que o outro é o seu inimigo, você tem que combater o seu inimigo. Portanto, aquilo que se diz no seu grupo de WhatsApp, é a verdade, não me cabe questionar essa verdade, até porque questionar essa verdade, questiono a mim mesma, eu tenho que questionar as minhas próprias crenças, eu tenho que questionar o meu lugar no mundo, eu tenho que questionar os meus afetos, porque quando eu frequento a igreja, se eu questiono o pastor, eu perco muita coisa, porque eu não estou só questionando e fazendo uma crítica. Eu estou perdendo ali alguém que serve como referência, né? Está num lugar de liderança, está num lugar de pai, está num lugar de proteção, num lugar de acolhimento. Então, se eu questiono a minha igreja, eu perco várias outras coisas. Eu perco o laço social. E acho que é isso que a gente vai patinando nisso, né? Porque contra isso, o que se faz? Contra isso não tem grande política pública que dê jeito, né? Só a comunicação é chegar nessas pessoas, é fazer com que essas pessoas, é chegar nessas igrejas também, né? Fazer com que essa comunicação também chegue nas igrejas evangélicas, porque tem muitos fiéis, inclusive, que acabaram votando no Lula e votaram escondido. Né? Não disseram que votaram no Lula, mas votaram porque não queriam contrariar o pastor. Então, assim, tem esse lugar onde a gente consegue fazer essa quebra, tem esse lugar onde a gente consegue fazer esse racha. Mas precisa ter iniciativa para isso, precisa ter política, precisa pensar isso, precisa chegar nesses lugares, precisa estar lá fazendo trabalho de campo, chegar na base, chegar nessas pessoas. Né? Não adianta, e não vai fazer isso com discurso institucional, não vai fazer isso com propaganda institucional do governo.
né? A gente precisa ganhar essas pessoas nos trabalhos de base. Como fazer isso? Eu acho que não sou eu que nem vou dizer, nem tenho a pretensão, mas eu acho que é pensar de tal maneira que a gente retome, né, certas políticas de base, certas políticas de proximidade, uma comunicação de proximidade com esses públicos para ir furando essas bolhas, né? Então, eu acho que isso é um grande aspecto. O outro, eu estou tentando passar já há muito tempo aqui um projeto de lei que fala sobre a fake news lá na escola, lá desde o iniciozinho, né? Pegando o exemplo da Finlândia, onde eles fazem isso, porque a Finlândia é um país que menos acredita em fake news. E o trabalho que eles fazem é justamente um trabalho de educação com as crianças desde lá muito pequenininhas, no ensino básico, onde vai em todas as matérias trabalhando isso, não só a fake news pura e simples, mas também a própria manipulação, como foi o vídeo do Nicolas Ferreira, né? Porque ele diz, não, eu não disse que ia fazer essa taxação do Pix, mas ele insinua certas coisas, mas ele faz de tal maneira, ele dá uma volta ali que ele faz de tal maneira que isso também se chama manipulação e, portanto, isso tem que ser também colocado nesse bolo, porque isso também é uma forma de fake news, né? Como você manipula a informação ali ao seu determinado interesse de tal forma que aquilo vira uma fake news. Então, eu acho que é isso, e eu acho que falta também um ambiente regulatório, né? A gente precisa de ambiente regulatório, acho que a gente precisa fazer uma grande caçada a esses produtores de fake news que simplesmente hoje agem, a internet continua agindo como uma terra sem lei, como uma terra de ninguém. Então, de tal forma que a gente teve uma ação muito dura em relação ao 8 de janeiro, tem que ter uma ação muito dura em relação a quem produz fake news, porque isso cria um ambiente da própria institucionalidade, das próprias estruturas democráticas, ele fragiliza essas estruturas, né? E ele pode, inclusive, ter realmente repercussões econômicas. Pode ser fake news, a história que diminuiu aí o número de transações de Pix, mas a gente pode dar vários exemplos aí de situações políticas, como a própria vacina, pessoas que não se vacinaram, né, o que é algo muito grave. Pessoas não se vacinaram porque ouviam fake news. Então, a gente está falando aí de algo concreto que tem a ver com a saúde das pessoas, tem a ver com a vida das pessoas sendo colocada em risco por conta de fake news. Então, acho que tem que ter aí realmente uma grande cruzada, envolver todos os setores, o MPF já está junto nisso, mas a gente tem que botar todos os setores envolvidos como uma cruzada mesmo contra as fake news. Eu acho que isso é fundamental nesse momento e a gente está até atrasado nisso, né? Então, são essas duas coisas que a gente precisa pensar, política de base e política regulatória. Sinara, a gente tem a imagem do livro da Ingrid para mostrar aí? Sim, eu quero fazer essa pergunta, que ela tem falado muito, né? Sobre a Vamos mostrar o livro aí. Mulheres. Amizade entre mulheres, eu queria perguntar para ela sobre isso. Para revolucionar o amor, o livro que a Ingrid lançou no final do ano passado, A Crise do Amor Romântico e o Poder da Amizade entre as Mulheres. Essa história da amizade entre as mulheres, né, Felipe e Ingrid? É uma coisa assim que parece que muita gente, o machismo, o patriarcado, adora criar intriga entre as mulheres. Vocês sabem uma coisa que eu sempre me irritou demais, Ingrid? A famosa cena da porradaria entre mulheres por causa de homem novela, né? Então, toda vez que uma novela está mal de audiência, aí eles botam duas mulheres para brigar por causa de homem. Quando eu queria muito ver um dia uma mulher indo para na voadora para cima do cara, e não para cima da outra mulher, né? Eu gostaria. Você acha que a sociedade explora mais a inimizade entre as mulheres do que a amizade, Ingrid? Não, sem dúvida. Eu falo no livro, isso é uma construção histórica também, né? Os mitos, as narrativas que foram sendo criadas para dividir as mulheres. Faz parte de uma estratégia, né? A gente fala o Império Romano usava muito a estratégia do dividir para conquistar, que não é só através de guerras, da violência física direta, que você divide um determinado grupo, uma população, enfim, você faz isso também de maneira subjetiva, através dessa violência simbólica, que é ir dividindo esses grupos que é para dominar, para controlar. Então, eu vou falando como, historicamente, isso foi sendo feito. As mulheres, primeiro da organização das mulheres inicial, nem sempre a gente viveu no patriarcado, ele é muito mais recente do que outras formas da gente se organizar, inclusive das sociedades matrilineares, etc. Então, a partir do patriarcado foram
as mulheres foram sendo divididas, foram sendo colocadas no ambiente doméstico para sair desse ambiente coletivo. Então, eu falo da amizade como algo que é extremamente revolucionário. Inclusive, a noção de amor da gente já mudou muito. A amizade na Grécia Antiga sempre foi considerada a maior virtude, né? o maior afeto. E aí a gente foi perdendo isso porque a gente foi fazendo da vida cada vez mais individualista, competitiva, né? Então, eu vou falando assim da importância da gente retomar essa noção da amizade como uma organização política mesmo, né? Como uma organização que seja revolucionária no sentido da gente propor uma nova forma de novos laços sociais, novas estruturas, novas maneiras da gente se organizar em sociedade, um retorno para o coletivo. Aí tá ali, assim, eu fico feliz de vocês terem mencionado. A gente fica feliz de você lançar um livro. É um livro não só para mulheres, assim, é um livro que mostra como que a amizade feminina pode ser importante para a gente mudar a sociedade. Né? Eu me interesso muito, viu, Ingrid? Eu tenho dito aqui no programa, eu tenho estudado muito sociedades matrilineares, eu tenho o mito de Inanna, eu tenho esse livro que eu gosto muito da Silvia Pereira, estou meio junguiano, tá? Que é a iniciação, o caminho da iniciação feminina, não sei se você conhece. Eu estou muito junguiano ultimamente, porque eu estou fugindo um pouco das questões mais racionalistas, estou tentando entrar um pouco mais nas questões do simbólico, do imaginário, e eu acho que esse teu livro é muito interessante. Quero ler, viu? Posso ir em qualquer livraria, nas boas casas do ramo. Tá na Amazon, tá nas livrarias também, você consegue achar fácil. Se eu puder, vou lá e mando para vocês com uma dedicatória. Por favor, vou pedir isso sim. Querida, muito obrigado. Foi excepcional, como sempre, esclarecedora a sua entrevista. Mais uma vez, obrigado por vir aqui no 11h30. Prazerzão, Ingrid. Adoro conversar com a Ingrid, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau.